gente, cá estou eu para gravar mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo quase que por obrigação, por eu ter um trabalho para fazer, uma vídeo resenha, na verdade. Então, esse vídeo, na verdade, ele não é um vídeo para o canal, mas se tiver alguém assistindo, além do meu professor, eu espero que esse vídeo te edifique, espero que você entenda o conteúdo que eu quero passar. E é isso. Bom, do que se trata esse vídeo? Esse vídeo em si vai ser um vídeo falando um pouco sobre a situação de pessoas que estão mais vulneráveis na quarentena. E também eu quero tratar aqui algo muito especial para mim, porque é algo que eu gostaria de ter falado antes no canal, mas chegou o momento. E é sobre o futuro. Esse cenário global que a gente está enfrentando, essa pandemia e até essa situação de estar em casa, esse isolamento social, essa novidade que foi esse vírus, toda essa situação que a gente tem vivido, com certeza não é algo que só a gente enfrentou, ou como assim, só a nossa geração enfrentou. Lá no passado já existiu coisas parecidas ou até coisas piores. Pergunto, como você vai se relacionar com as pessoas depois do coronavírus, depois desse isolamento social? Como você vai adquirir as coisas? Será que você vai pensar de uma forma mais consciente? Ah, eu realmente preciso dessa roupa? Eu realmente preciso desse celular? Eu realmente quero isso? Você vai começar a se relacionar não só com as pessoas, não só com as coisas, mas com o mundo em geral de uma forma diferente, porque a pandemia e esse isolamento social e tudo isso que a gente tem enfrentado não vai passar batido por nós, não vai ser algo que veio e não transformou nada. Muito pelo contrário, realmente veio para reinventar a nossa história, reinventar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, nossa forma de tudo. E sim, é muito importante a gente pensar por esse lado, a gente pensar em querer mudar, em querer ser melhor, mas será que a gente vai conseguir mudar e mudar para realmente algo bom? Será que depois dessa quarentena a gente não vai ser pior do que a gente era? E por que a gente deveria mudar? E por que mudar só depois da quarentena? Questões que poucas pessoas pensam, poucos jovens se interessam, poucos adultos querem falar e até mesmo os idosos não pensam muito nisso porque a gente perdeu um pouco dessa esperança, dessa expectativa de um futuro. Você percebe que o consumismo, a maior coisa que alimenta o nosso consumismo é a ideia de que o mundo ou o planeta irá acabar. E o que acontece? A gente tem essa consciência, então a gente pensa assim, já que um dia vai acabar, eu vou fazer tudo que eu posso hoje. A gente se torna egocêntrico, egoísta, a gente se torna pessoas sem empatia, né? Se torna sei lá o nome da palavra. Enfim, se torna pessoas que não pensam no outro, não pensam no futuro, não pensam nas próximas gerações, não pensam no futuro que talvez eu deveria ter, que talvez você que está assistindo, se você tem uma idade perto da minha, ou até mesmo 30, 40 anos, você tem que pensar que daqui a 20 anos muita coisa pode acontecer. E se acontecer, será que você vai estar satisfeito com o futuro que você plantou hoje? Muito louco isso, é surreal como a gente não pensa, como a gente tenta, ou não é nem a questão de deixar de pensar, como a gente tenta se esquivar de tudo isso, como se isso não fosse um problema, como se pensar em novas formas de se relacionar, em novas formas de se reinventar agora e hoje, é algo que pode ser levado para frente, é algo que a gente pode empurrar com a barriga. Mas até quando você vai empurrar com a barriga as coisas que você precisa fazer hoje, as coisas que precisam ser regadas, as coisas que precisam ser plantadas, porque você não planta hoje e colhe amanhã. Isso é uma coisa, é um processo e dura tempo. E se a gente não pensar e não começar hoje, como vai colher daqui a 10 anos? Como a gente vai receber tudo que a gente quer receber daqui a 20 anos? Como que a gente vai ter tudo que a gente quer ter daqui 30, daqui 40, daqui 80, daqui 100 anos? Com certeza a gente precisa parar e pensar, com certeza a gente precisa não parar, mas pensar e já ir fazendo coisas que você pode mudar hoje e você não muda. Quantas pessoas agora, só agora, estão se preocupando com a sua saúde mental? Quantas pessoas só agora estão percebendo como é difícil ser humano? E você percebe que isso não é um problema só individual, mas é um problema no coletivo. Isso não é um problema atual, mas é um problema antigo. E será que a gente realmente vai querer se dispor a resolver? Mas uma coisa que eu aprendo com um povo, que eu acho muito importante, eu vou tratar aqui.
Existe um povo que é citado na Bíblia, que é o povo de Israel, que eles ficam no Egito presos durante muitos anos e eles se tornam escravos dos egípcios. Então eles são maltratados em níveis assim que você até pode imaginar, porque isso é algo que infelizmente fez parte da história de quase todo o mundo. Mas foi algo assim que feriu muito o povo, entristeceu muito o povo, ficar anos nessa condição, ficar anos sofrendo por isso. E de repente, Deus levanta um líder, Deus levanta Moisés para retirar esse povo da escravidão. E aí Deus fala assim, olha, eu prometo um lugar para vocês onde vai manar leite e mel, onde vocês irão habitar, onde vocês irão possuir essa terra. E esse povo se enche de esperança, porque eles viram que eles não iriam mais ser escravos, eles viram que eles iriam ter o seu próprio lugar, que eles iriam ter coisas que eles não têm no Egito. Só que, diante de uma novidade, Deus pede uma atitude desse povo. E esse povo precisa enfrentar o deserto para chegar até essa terra. E Deus permite com que o povo saia para o deserto depois de uma longa história das pragas do Egito. Esse povo vai em direção ao deserto para passar por um caminho para ir em direção à terra prometida, para ir em direção ao lugar que eles tanto queriam, que eles tanto sonhavam. E de repente, eles precisam passar por situações e a fé deles, a fé deles é provada e um caminho que era para ser 40 dias se tornou 40 anos. E diante de todo esse tempo, eu fico imaginando as pessoas no começo desse caminho, pensando, a gente só vai ficar aqui 40 dias, a gente já vai voltar a ter o que a gente sempre sonhou, daqui a pouco a gente vai viver realmente uma vida normal, a gente não vai depender mais dos egípcios. E comparando a nossa vida hoje em dia, quantas pessoas entraram na quarentena achando que só ia durar 2 semanas, achando que tudo isso ia acabar muito rápido, achando que seria só o primeiro mês, aí passou o primeiro mês, não gente, vai ser só 2 meses. E agora a gente já está praticamente um ano, quase formando um ano de quarentena. E como fica o nosso coração, como fica não só a nossa fé, mas os nossos sentimentos diante de um caminho que era para durar 40 dias e tem se tornado 40 anos. Durante esses 40 anos, eles não estão enfrentando fome, eles não estão enfrentando frio, eles não estão enfrentando coisas ruins, mas pelo contrário, só coisas boas. No deserto, mesmo que existisse o perigo deles serem devorados por animais, mesmo que existisse o frio extremo, o calor extremo, mesmo que ficar 40 anos andando pelo deserto não tivesse segurança deles terem alimento, porque não dava para você parar em um lugar e começar a plantar, porque é deserto. Então imagina, você não ter a segurança de ter alimento ou não. Eles não passaram por isso, porque Deus sempre enviava algo que preenchesse a necessidade deles. As roupas cresciam junto com eles. A comida era enviada do céu. O sol, quando estava de dia, Deus mandava uma nuvem que traria sombra para eles. À noite, eles tinham uma coluna de fogo que aquecia eles. Então sempre eles tiveram tudo o que eles precisavam durante esse período. E de repente, Deus leva eles até o lugar onde eles deveriam conquistar. E Deus mostra, olha, para vocês terem isso aqui, além de enfrentar o deserto, vocês terão de conquistar essa terra. E quando a Bíblia fala de conquistar, seria guerrear por aquela terra. Só que o povo que já morava e já habitava naquela terra era um povo muito forte, era um povo enorme. Então, diante de uma coisa tão grande, tão linda, ter um obstáculo grande não é fora do normal. A maioria das coisas que a gente quer ter na vida, que são coisas grandes, quero ser um grande empresário, tenho um sonho de ir até tal país, são coisas que você vai ter que enfrentar grandes obstáculos, não? E eu vejo um povo que, eles acharam que ia ser tão fácil assim, que era só chegar lá e, minha casa, Não! Vai ser coisas que eles iam precisar ter atitudes. E eu quero aqui, retratar como a terra prometida o nosso futuro tão querido e tão sonhado por nós. Sabe, para ele existir, para a gente ter isso, para a gente realmente conquistar ele, a gente vai ter que derrubar gigantes que já estão lá, gigantes que já existem, gigantes e problemas antigos que já estão há muito tempo na nossa terra prometida. Então, a gente vai ter que enfrentar sim o preconceito, a gente vai sim ter que enfrentar a violência, a gente vai ter que sim enfrentar a falta de emprego, a gente vai sim ter que enfrentar a desnutrição, porque o nosso futuro não pode ter esses tipos de gigantes, porque não vai ser a nossa terra prometida, não vai ser o nosso tão sonhado momento. E eu vejo um povo que desiste, eles começam a murmurar e eles começam a se entristecer entre si, falando uns aos outros, como era bom o Egito, como eu preferia ter ficado escravo do que ou morrer no deserto ou não ter o que eu tanto sonhei.
Então, é um povo, cara, que são seres humanos, né? A gente é ser humano. A gente pensa assim diante de muita coisa da nossa vida. A gente prefere não ter aquilo do que precisar perder alguma coisa para conseguir aquilo. E eles começam a murmurar e falar: eu queria ter ficado lá no Egito. Eu queria ter ficado lá. Eu preferia estar agora recebendo um monte de açoitada do que ter que enfrentar esses gigantes. E o que acontece? Fazendo uma analogia ao futuro que a gente quer ter, não tem como a gente conquistar ele se a gente ficar pensando que o normal que a gente vivia, o normal que a gente está vivendo hoje é algo bom. Sabe, você não pode achar que o Egito é o seu lugar, você não pode achar que o Egito é o ideal para você não pode achar que o Egito é o ideal para um ser humano viver. Você acha que é o ideal para um ser humano viver onde tem preconceito? Você acha ideal um ser humano viver onde não tem emprego? Você acha ideal um ser humano viver onde não tem comida? Onde a desnutrição é uma das causas que mais mata crianças? Você acha que isso é o que a gente deveria ter? E às vezes a gente se vê tão, sabe, pensantes, eu vou fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Às vezes a gente não, o problema da nossa geração, o problema da nossa humanidade em si, não é a falta de solução, mas é a falta de coragem de enfrentar os gigantes que precisam ser enfrentados. Não é a falta de policiais, não é a falta de políticos, não é a falta disso, não é a falta de dinheiro, não é falta de isso, aquilo. Não, é coisas que só precisavam ser organizadas, sabe? Se o povo se organizasse bem direitinho, se eles pensassem uma estratégia, não precisaria eles nem terem medo dos gigantes, porque quando um povo tem uma estratégia que vem de Deus ou uma estratégia muito boa para guerrear, eles ganham. A Bíblia diz que existe um exército da Síria que eles tinham uma estratégia de guerra muito boa, muito boa. Sabe aquela pessoa que pensa em uma solução assim, fenomenal? Era esse pessoal que era esse exército da Síria. E todas as cidades que eles pensavam em conquistar ou destruir, eles conseguiam porque eles tinham estratégia, eles se organizavam. E se o povo se organizasse, eles teriam tudo o que Deus prometeu. Eles teriam tudo aquilo que eles tanto sonharam, aquilo que tanto eles demoraram para conquistar. E se hoje a gente não se organizar, a gente não só parar para pensar nas soluções, mas ir fazer as soluções, ir cumprir as coisas que a gente tanto planeja, a gente não vai ter o futuro que a gente tanto deseja. Então eu espero de verdade que você pense nisso, você pense que existe um futuro que eu posso alcançar, existe um futuro que eu posso ter, mas para isso eu preciso realmente não me acomodar com o normal de hoje, não me acomodar com o normal que a gente vivia antes da quarentena. Antes da quarentena, existia violência? Existia. Antes da quarentena, existia preconceito? Existia. Antes da quarentena, existia fome? Existia. Antes da quarentena, existia coisas piores que eu nem sei? Existia. Só que se você querer voltar ao normal de antes, não, mas é que antigamente eu ia pra escola. Não, é que antigamente eu conseguia visitar os meus parentes. Não. Cara, se você realmente quer viver o antigo normal, por que então você está andando pra Terra Prometida? Por que você sonha com uma Terra Prometida se você está acomodado com o Egito? Mas é isso, gente. Esse é o meu vídeo, essa é a minha opinião em relação a esse assunto. Eu só espero que você entenda o jeito que eu tentei explicar aqui. Se você é novo no canal e quiser se inscrever, provavelmente eu vou postar algum vídeo algum dia, quem sabe. Mas se inscreve no canal. Quem viu esse vídeo, pelo amor de Deus, me dá um feedback, nem que seja pelo Instagram ou pelo Facebook, porque eu preciso saber se alguém viu esse vídeo. E é isso. Beijo, fique com Deus.